Vamos lá começar com o noticiário de hoje. Nós começamos falando que pelo menos 2 propostas para o lote 1 do novo pedágio do Paraná foram oficializadas junto à NTT e à Bolsa de Valores de São Paulo. Os nomes das empresas ou consórcios que se manifestaram, no entretanto, não foram conhecidos. A informação foi apurada pela produção do Jornal da Manhã na noite de ontem. A princípio, foram oficializadas 2 propostas junto à Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, e à Comissão de Outorga da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Isso não significa, porém, que somente 2 empresas se manifestaram, já que as propostas podem ter sido apresentadas por um ou mais consórcios envolvendo mais uma concessionária. Os nomes das participantes do certame só serão conhecidos na próxima sexta, com a realização do leilão. Até lá, as equipes da NTT e da B3 vão analisar se os consórcios ou empresas depositaram efetivamente o valor das garantias e se encaminharam toda a documentação de qualificação. O lote 1 tem 473 quilômetros de rodovias e engloba as ligações entre Curitiba e Guarapuava, Guarapuava a Ponta Grossa, além da região metropolitana da capital. São os trechos das BRs 277, 373, 376 e 476 e das PRs 418, 423 e 427. Vence o leilão que oferecer a menor tarifa de pedágio, ou seja, aquela empresa ou consórcio que apresentar o maior desconto em cima da tarifa estipulada no edital. O valor máximo estipulado para o quilômetro rodado do lote 1 é de cerca de 10 centavos. Essa é a tarifa base que será disputada e os descontos vão ter impacto sobre os preços estabelecidos no edital para cada uma das 5 praças de pedágio, em São Luís do Purunã, Porto Amazonas, Irati, na BR-277, na Lapa, na BR-476 e em Imbituva, também na BR-373. A média da tarifa por quilômetro rodado do antigo anel de integração era de 19 centavos. E ainda falando sobre a concessão, essas novas concessões das estradas aqui do Paraná, o Instituto Brasil Transporte, IBT, apresentou ontem um pedido de impugnação do edital do lote 1 do pedágio. A solicitação, entretanto, não paralisa automaticamente o processo. A solicitação da entidade foi protocolada ontem, último dia do prazo previsto para a contestação. No documento, o órgão sustenta que foram constatadas irregularidades e obscuridades que maculam o processo licitatório. Uma das situações apontadas pelo IBT se refere ao degrau tarifário de 40% após as duplicações e sua aplicação imediata em trechos já duplicados. Conforme a entidade, não fica claro no edital quais foram as justificativas para chegar a esse percentual. O Instituto também ressalta que há problemas no item do edital que aborda a garantia da execução do contrato, deixando a escolha a critério da concessionária e não do poder público. A apresentação do pedido de impugnação não atrapalha o cronograma do leilão previsto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Cabe à ANTT acatar ou não a manifestação. Depois disso, os solicitantes ainda podem recorrer da decisão, mas enquanto isso, o passo a passo do primeiro leilão prossegue normalmente. Por meio de nota, a NTT informou que recebeu alguns pedidos de impugnação e que todos foram negados até o momento. A agência ainda afirmou que não identificou nenhuma ofensa às legislações federais ou estaduais que motivasse a paralisação do processo da nova concessão. Está aí, portanto, o processo caminhando normalmente, é um processo importantíssimo para o Estado, é chover no molhado dizer isso aqui. Agora é importante dizer que o momento é de avaliar os descontos. São cerca de 10 centavos por quilômetro. Cada praça vai ter, em média, R$10. É o valor. Algumas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. E a partir desse R$10 é que elas vão apresentar as tarifas e vai vencer quem der a menor tarifa ou o maior desconto, como queiram. Esse é o momento da disputa, que vai ser encerrada ali na sexta-feira, pelo menos em relação aos preços. Eu lembro também que o desconto para que a empresa comece ali a ter algum benefício real é de pelo menos 18%. Então eles começam nesse valor para a empresa ter alguma viabilidade de fato, e dali para frente ela vai começar a poder disputar de fato. Também é importante dizer que quanto maior o desconto que ela oferecer, maior será o valor do aporte. O que é o aporte? O aporte é uma espécie de seguro usuário, que vai garantir que outras obras sejam feitas depois, que as obras previstas no contrato sejam feitas, que não aconteceu isso. Então, agora há essa segurança do seguro usuário,
que é o aporte. Quanto maior o desconto, maior é o valor do aporte. E por que isso? Para evitar que empresas aventureiras entrem no processo, até ofereçam lá um preço melhor, mas depois esse preço não seja nem possível de praticar, porque ela ganhou no grito, como se diz no bom português, e não vai ter condições de tocar a obra. Ah, mas isso é difícil. Não, não é difícil. Já aconteceu no Paraná. No Paraná, vocês lembram? Quando a 376 para Santa Catarina foi privatizada, era uma outra empresa, OHL. Ela não conseguiu, uma empresa espanhola grande, ela não conseguiu, né, manter o contrato, ela não conseguiu fazer com que o contrato tivesse ali a questão econômica financeira equilibrada, saiu e aí deixou, né, para a gente fazer outra licitação hoje. O Grupo Artérias é que comanda essa estrada. Então é por isso que tem que ter esses cuidados, né, é um momento importante para o Estado. Vamos ver se agora sai. Quando começa a cobrar a tarifa, Mark? É a pergunta que já me fazem aqui nas redes sociais. Só o ano que vem. É primeiro semestre do ano que vem, você já viu que já judicializaram, né? Vai ter um grande debate, é um contrato milionário, bilionário, então vai ter muita discussão ainda. As estradas seguem sem pedágio até o ano que vem. Lá para o primeiro semestre do ano que vem é que as cancelas voltam a operar, Pedroso. É isso aí. O fato de termos duas empresas concorrendo garante toda essa disputa que o Mark falou. E além de tudo isso, a gente tem que ficar atento, né? Eu já falei isso aqui, repito, porque a partir desse processo, das soluções, inclusive da forma como a competição entre essas duas empresas ou esses dois consórcios se desenrolarem, isso vai impactar todos os outros lotes que nós temos previsto. O Mark citou aqui que provavelmente só teremos a cobrança desse pedágio ali no início do ano que vem, no ano que vem, e todos os lotes, a probabilidade maior é ali por 2025. Agora, sobre essa judicialização, sobre esse instituto que entrou questionando, nenhuma das perguntas é nova. Todas as dúvidas, todos os levantamentos já tinham sido apresentados em outros momentos. Percebo que muitas vezes você tem todo um ecossistema que questiona a questão do pedágio, mas você vai perceber as pessoas, elas comungam das mesmas ideias e valores. Esse Instituto Brasil Transporte é o mesmo Fórum Nacional do Transporte, que já foi ligado ao Assir Mesadri, ex-deputado do Paraná. Então, você tem ali todo um grupo de pessoas que questionam, mas os argumentos são os mesmos. Isso que traz segurança para a NTT, traz segurança para quem está conduzindo o processo. Fala o seguinte, olha, não tem nenhum problema até agora, a gente pode ir seguindo, porque na prática, essas ações, esses pedidos, pelo menos até o momento, nenhuma delas altera o que já está posto. As grandes, questões judiciais podem acontecer depois ali desse leilão. Alguma das empresas ali questionar algum item, dizer que foi prejudicada, daí a gente vai estar falando de cachorro grande brigando principalmente pelos aspectos econômicos. Mas por enquanto o que a gente tem muito claro é mais um capítulo dessa novela venceu e a gente espera sim que o final seja feliz, que a gente tenha as obras, que os descontos aconteçam e principalmente que mais essa chaga na história do Paraná seja curado, Mark.